Fala galera, tudo certo? Estamos aqui no Inspiração 50 Mais, direto do estúdio do PoeStream no Shop Total. E esse programa está ao vivo para mais de 196 países, através do canal 160 da Soul TV, e para a TV e canal 15 da RBTV para toda a Serra Gaúcha. Os nossos apoiadores aqui no PoeStream são Shopping Total, Bendita Decor, Móveis do Bem e Kia São Motors. A direção geral é do Fabiano Brasil, a coordenação técnica é do Vinícius Costa e a coordenação de jornalismo é do Tavi Esteves. Tô nervoso, você sabe que depois dos 50, 53 a gente começa a se desafiar na vida e esse é um desafio que eu tenho por culpa do nosso diretor Fabiano Brasil. E eu estou trazendo um cara que tem experiência como repórter de esporte geral, já passou por RBS, Rede Globo, Comebol, Federação Gaúcha, e hoje ele está se desafiando aí no mercado e a gente vai trocar um pouquinho de ideias sobre vida, sobre profissão, sobre envelhecimento e sobre os novos desafios após os 53 anos. Estou falando do Glauco de Oliveira Paza, que é natural de Jaguari, e ele vai nos contar um pouco dessa vida dele e do envelhecer. Bem-vindo, cara. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado, Marcelo. Baita honra, cara. E depois dessa apresentação, que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Muito bom. Eu posso dizer que eu não me sinto velho, não Sim. me sinto muito mais experiente, não, porque eu acho que esse é o segredo. Eu queria aprender sempre. E essa sensação a gente tem quando não se considera o cara experiente, o cara que olha para trás, tem uma barra. Eu tenho uma trajetória assim, mas eu olho para frente e vejo quanta coisa eu tenho que trilhar ainda. Eu acho que esse é o segredo, a gente não se acomoda, não pode se acomodar. Eu como a gente estava falando, né, eu saí da fotografia e vim para cá com 51 e eu nunca tinha ficado do lado das câmeras para frente, sempre atrás, nos bastidores. Isso é um desafio constante de aprendizado, de como falar, de como olhar, de como pesquisar sobre os convidados, porque tu aprende, tu tem que produzir, então eu faço tudo. É um grande desafio. E sem dúvida. Com 55 anos, isso dá um frio na barriga, como se eu tivesse 20 na beira do campo. Mas é bom, né? É ótimo, é ótimo. Glauco, para a gente começar, cara, eu sempre trago aqui, peço para os meus convidados falar um pouco de quem é o Glauco pelo Glauco. Cara, para começar, eu não gosto muito de falar sobre mim. Né? Eu acho que a gente cai numa armadilha muitas vezes de ressaltar pontos que talvez não sejam os mais importantes, porque a gente se olha de uma maneira diferente. E isso tem uma questão muito prática, assim, que a gente se olhar no espelho. A gente se olhar no espelho é uma coisa, e você se observar, por exemplo, numa foto, você vai ter uma noção completamente diferente. O que eu quero dizer isso? São vários pontos de vista, e a gente tem o próprio, que é, digamos, um tanto viciado. O que eu considero, eu posso dizer rapidamente, sou um cara inquieto, sou um cara que extremamente ansioso também, e talvez isso faça parte um pouco da inquietude, mas sou um cara disposto a aprender. E isso é uma grande diferença. O que eu vejo são pessoas que têm uma vasta bagagem, têm currículo, mas se acomodam em determinado momento. E se acomodam muitas vezes em virtude de ter uma situação financeira, talvez confortável, ter família formada, estar pensando em, vou pensar em me aposentar e tal. E muitas vezes descuidam da própria saúde. E o tempo vai passando, ele cobra um preço muito alto, sim, dependendo da forma de vida. Então eu me considero assim, um cara que preserva o seu lado profissional, sempre olhando em possibilidades, mas preserva também a sua saúde, o seu lado pessoal. Eu tento investir muito mais hoje em mim, na minha família, do que eu investia há, digamos, 10 anos atrás. E isso é um olhar que está vindo com esse novo olhar sobre o envelhecer, né, Glauco? As pessoas estão olhando mais para a sua saúde, né? As pessoas que já têm a condição de poder olhar, dar uma prioridade para a saúde, olhar mais para a família, porque já construiu toda uma questão profissional. Tu, como repórter, jornalista, apresentador hoje em geral, como é que tu enxerga isso no teu dia a dia, dentro dos teus colegas de trabalho ou nas tuas reportagens de rua? Na verdade, assim, quando a gente está na roda viva do dia a dia, não pensa muito nisso. As pessoas, infelizmente, e principalmente no nosso mercado, elas trabalham pensando no dia 5, ou no dia 30, ou no dia 10, dependendo de quando vence a fatura. Porque é assim, é verdade, a gente está correndo sempre atrás do dinheiro para pagar as contas.
Há quem consiga aproveitar um pouco mais, isso depende muito da característica, personalidade. E eu posso dar um testemunho muito, muito particular. Eu sofri uma bofetada da vida há cerca de 4, 5 anos, quando a minha mãe teve um diagnóstico de Alzheimer. E por que eu falo isso? Porque eu passei a conceber também a minha vida de uma forma diferente. Eu vi que a doença estava começando a se manifestar e ela evoluiu de forma muito rápida. E eu me parei para pensar, em vez de lamentar, eu fiquei pensando, que vida eu quero para mim no futuro? Como eu pretendo envelhecer? E isso tudo passou a carregar também a minha atuação profissional, a minha convivência com a família, a minha convivência com as pessoas e a própria relação de amizade que a gente tem que ter. Porque isso significa saúde. É saúde emocional e que muito provavelmente vai se manifestar também na saúde física propriamente dita. Sim. Então, eu posso dizer, eu hoje não me considero velho, não consigo me imaginar lá muito velho. Como vai ser o Glauco velhinho? Não, também não. Mas eu pretendo fazer com que o amanhã eu tenha melhores condições de vida do que teve, por exemplo, a minha mãe. Está com 82 anos, está no residencial hoje, a gente teve que botar ela no residencial para ser melhor atendida, devido ao avanço da doença. E a gente pensou, inclusive conversando, eu e meu irmão, se ela tivesse um ritmo de vida, se ela tivesse uma rotina diferente, ela sempre foi professora, bem estressada, ela teve cargo de direção, será que não teria, de repente, uma evolução mais saudável da própria idade? São coisas que a gente fica pensando. Sim, eu trouxe uma vez aqui o doutor Eduardo, sabe, que era presidente da Associação Gaúcha de Alzheimer, e fiz uma mediação com essa associação com pacientes, com filhos de pacientes de Alzheimer. E comecei a estudar isso em função do projeto do Inspiração, do movimentar o corpo para envelhecer melhor e tal. A atividade física, por exemplo, que é a informação que a gente não tinha, a tua mãe não tinha no tempo dela, que nós não tínhamos, é um fator que diminui a chance do desenvolvimento da doença mental do Alzheimer. Tu olhando isso como tu está dizendo, eu vejo que de vez em quando tu passa correndo por mim. Hoje não, porque tu está com o joelho, né? Mas a corrida, a atividade física, ela sempre fez parte da tua vida ou ela passou a fazer parte do momento em que tu tomou essa bofetada, como tu disse? Não, aí eu acho que é uma questão também de temperamento, de tudo que a carga que a gente traz lá da infância, né? Eu comecei a correr com, eu acho que 13 ou 14 anos. Ou seja, não era nem... Era um pré-adolescente. Eu não tinha nem a formação corporal completa, mas eu sentia necessidade por um processo mais de ansiedade mesmo. Precisava gastar aquela energia, morava no interior, nem sempre dava para bater aquela bolinha, mas quando dava a gente jogava um futebolzinho. E é uma prática esportiva, por exemplo, a corrida, que você consegue se adequar ao seu horário, ao seu momento do dia. Naquela época não tinha lá grandes compromissos, eu conseguia correr a hora que eu queria. Isso foi passando o tempo e eu fui incorporando de uma tal forma que hoje, para mim, também é uma válvula de escape. É uma terapia. É uma terapia. Eu procuro fazer o quê? Na minha rotina, no mínimo 3 a 4 vezes por semana, boto meu fone, sempre me precavendo, tem aquela questão, eu corro às vezes, eu corro muito na via pública, me precavendo, porque eu já fui mordido por cachorro, eu já fui quase atropelado por um carro saindo no estacionamento da farmácia, porque as pessoas muitas vezes não percebem, não olham para trás se tem alguém ou não. Não há? E isso gera alguns problemas de vez em quando. Mas assim, essa rotina eu tento manter. E é curioso porque muitas vezes eu posto na rede social e as pessoas, qual é o teu pace? E eu no começo, meu quê? Porque eu corria sem relógio, eu corria descompromissado, eu corria para me sentir bem. Eu não tenho desafio contra o tempo, eu não tenho desafio para fazer meia maratona, embora eu já tenha corrido e goste assim, de estar lá naquela confraternização, que virou um meio de vida, as pessoas se conhecem, poxa, elas se encontram no meio da corrida. Então, para mim, é diversão. E isso redunda em bem-estar físico. Ok, tá ótimo, me serve. A corrida, ontem eu estava vendo até a entrevista do Márcio Calage, da Olímpicos, falando sobre a estratégia da marca e das pesquisas que eles fizeram. Então, tem gente que corre como tu, sem relógio. Uhum. Tem gente que corre pelo pace,
Tem gente que corre pela corrida para os olhos, por exemplo, que é tu ir para um lugar paradisíaco e correr. Mas o importante que eu vejo nisso tudo, Glauco, é o benefício que ela traz para nós durante esse processo de envelhecimento, né, cara? E o que ela nos ensina, porque correr 21 quilômetros, como a gente corre, ou 10 quilômetros, tu exige atenção, tu exige concentração, tu exige condicionamento físico. E isso para a vida, ele soma o que na tua vida diária e na tua vida profissional, o que tu traz contigo durante o teu trajeto, tu cria mais, ou tu chega a ter ideias, ou tu tenta resolver os conflitos. Boa, muito bom, sabe por quê? É um aspecto que eu deixei de mencionar e logo veio. Os meus maiores momentos, insights assim, são no momento em que eu estou em atividade física. Eu não sei se isso é uma coisa tão comum. Eu sei de outras pessoas que, sim, precisam disso para oxigenar. Poxa, eu podia fazer tal coisa, eu podia pensar numa reportagem nesse sentido, uma pauta falando... Eu tenho muito isso. Tem uma que eu não sei se tu estava caminhando ou se tu estava correndo, que ali onde a gente mora no bairro, eles fizeram uma rotatória na subida, acho que daquela rua que vai da escola, da Carlos Traem, os caras botaram uns pirulitos. Sim, acho que tu estava correndo, eu estava caminhando, tu postasse, falasse aquilo gerou pauta, mas foi durante uma atividade? Foi durante a atividade física. Para que as pessoas saibam, eu estava correndo e naquele momento já do relaxamento, que eu paro, aí que tá, uma parte boa da corrida. Depois de correr, eu paro, alongo, dou uma olhada, poxa, eu não sabia que tinha... Muitas vezes a gente passa de carro, não sabe o que tem na cidade. Eu fico olhando, poxa, isso aqui é um estabelecimento novo, será que é bom de comprar aqui o pão? E naquele momento eu estava passando justamente pela rótula da Carlos Traem, que é um local de grande movimento, e eu tinha voltado das férias. E nesse retorno das férias, eles haviam mudado o traçado e colocado os fradinhos. Eu nem sabia que era fradinhos, que era um delimitador de espaço, só que isso estrangulava o trânsito. Como era férias, não tinha ainda o período escolar, eu fiquei pensando, poxa, mas isso aí vai dar porcaria. Conhecendo aquela região, vai dar porcaria. E já estava dando um certo condicionamento sem o movimento escolar. Aí eu fui, não, isso aqui não pode estar certo, até vou fazer um vídeo disso aqui. Porque a gente tem que estar também sempre pronto, nós jornalistas, e não jornalistas, porque hoje a rede social, ela é acesso para todo mundo. Hoje todo mundo comunica. Ali é informação também, tem muita bobagem, tem muita fake news, tem muito entretenimento, mas é informação também. Tem espaço para isso. Então eu resolvi fazer o vídeo e cobrei o órgão responsável, IPTC. Pois isso repercutiu de tal forma, claro, porque atinge todo mundo. Motorista de aplicativo, quem faz teleentrega, quem faz transporte escolar, naquela região tem inclusive escolinha infantil. O cara que faz a feira, que ali na Praça tem a feira de alimentos. Então veio uma enxurrada de gente. Tinha uns que defendiam, outros condenavam a diminuição da faixa de tráfego. E isso chegou na IPTC. O presidente da IPTC, ao ver a repercussão, logicamente, foi dar uma conferida junto com os engenheiros responsáveis. Olha, realmente não dá. Não dá porque isso é contabilizado, tem uma conta que é feita ali, matematicamente, quantos veículos por minuto, em tal período, isso vai dar tranqueira. E eles me chamaram lá e disseram, olha, a gente vai rever isso aí. E eu me senti extremamente grato, porque deu resultado, não estou preocupado com o engajamento, tanto que chegou um momento que já virou a esquerda contra a direita. Sim. Quem é do partido tal contra o partido tal. Eu disse, não quero isso aí. Não é isso. Eu só queria ajudar. Se serviu para ajudar ou não, o fato que hoje ali já não tem tanto engarrafamento e eles reviram tudo aquilo. E é muito legal porque tu traz dentro da tua rede social de uma forma leve, cara, de uma forma que às vezes chega até a ser engraçada, sabe? Da forma que tu traz certos assuntos. Isso é teu, isso é da tua essência, essa forma de ser. Eu sou muito brincalhão. Porque eu me lembro que na época, acho que era da TV Com e que eu estava no futebol também na época. Tu já tinha mais ou menos essa história não de ser folgado, mas essa essência mesmo, sabe? De ser meio que uma tirada mais, sabe, ácida, por exemplo. Eu sou muito irônico, eu sou sarcástico muitas vezes. É que assim, o que acontecia na época da RBS? A RBS era mais quadradinha,
era um modelo mais, né, engessado e tal. As coisas mudaram, acredito que mudaram muito. Mas eu era um personagem na RBS, que era um cara que levava mais informação, tinha que entrar ao vivo para a Globo, tinha que fazer reportagem para a Globo. Tinha uma pitada de descontração, mas era bem mais comedido. E quem me conhece fora do ar sabe que eu sou um grande folgado, eu sou um arriado. Eu boto apelido, até politicamente incorreto muitas vezes, e agora como gestor, eu estou tendo que pisar bastante no freio. Mas eu sempre fui assim. Eu acho que com o passar do tempo, e depois que eu saí da RBS, talvez na TV Com eu tenha conseguido manifestar um pouco mais esse lado. Quando eu fui para a SBT, eu já, porque é uma empresa que se dá muito a essa relação família e tal, pelo menos se diz que é mais familiar, eu consegui mostrar mais o Glauco publicamente e aí de uma forma bem mais descontraída. Mas eu sou assim. Esses dias eu fiz uma postagem sobre uma declaração do Roger que eu achei muito engraçado. O Roger é um cara que eu respeito pra caramba. É um cara legal, né? E aí teve um monte de gente me xingando. O que tu tá faltando com respeito com o Roger? E inclusive eu botei no título. É porque ele fazia uma análise da bola, da Copa Libertadores, enfim, do jeito que o pessoal batia na bola. De quem conhece muito. O Roger jogou muito futebol. E eu fiz uma brincadeira, porque os termos que ele usava realmente não são usuais, mas são verdadeiros, são de quem conhece. E eu fiz apenas uma brincadeira ali e ainda botei no título. Por isso ele é treinador, é técnico. Por isso ele é técnico e eu não. A forma como ele aborda, ele desbater na cara da bola. Poxa, isso aí é bem de quem viveu. E eu fiz uma brincadeira com isso. Teve gente me xingando. Faltou respeito. Gente, vocês não me conhecem. Dá uma olhada no perfil, nas minhas redes, lá nas postagens anteriores, para ver que eu venho com várias coisas de brincadeira e algumas brincadeiras que são para ser sérias, para ter um conteúdo sério. Cobrança contra a CE Equatorial, DEMAI, a prefeitura. Por quê? Porque eu vejo muita porcaria aí. E às vezes a forma mais eficaz de cobrar é sendo irônico, é sendo sarcástico. Sim. É botando o dedo na ferida, mas sem esbravejar e chutar a câmera. Não. Ter uma categoria e muitas vezes usando humor. Mas, Glauco, deixa eu te fazer uma pergunta assim. As redes sociais eu vejo que tem muita questão de interpretação de quem está vendo e quem está lendo, né? Então, assim, as pessoas que te conhecem sabem. Mas tu acha que a interpretação que as pessoas têm já é uma interpretação, cara, para te xingar ou para... Né, que já é um costume, já está, né, a internet já está nessa... sabe? Ou não, cara? Ou é das pessoas mesmo que estão... Não, eu tenho uma outra palavra para isso, que é pré-julgamento. As pessoas usam a internet já para julgar. Elas não conhecem nem o conteúdo anterior, muitas vezes estão sendo apresentados para aquela pessoa e já botam a sua posição como sendo a definitiva. Não, é porque hoje a gente está muito polarizado. E aqui eu não falo apenas na política. Não, e não só aqui no nosso país. A polarização está em tudo. Tá? É global. É global. A gente está vendo aí a guerra comercial e chegou Esses dias tinha um repórter que falou assim, eu fui fazer uma reportagem, era sobre comércio. E chegou lá e tinha 2 clientes que estavam consumindo numa loja popular. E um a favor do Trump e outro contra o Trump. Poxa, só um pouquinho. Será que a gente tem um embasamento? Mas não, que legal que cada um tem a sua opinião. Sim. O problema é querer que a sua opinião seja mais verdadeira ou tenha mais peso que a do outro. Essas pessoas, muitas delas, não aceitam o debate e a troca de ideias. E isso acontece na rede social, na internet de uma forma geral. Muitas pessoas já te julgam e te condenam. Não é só a questão do julgamento. Muito mais condenam do que julgam. Então, para elas, eu só tenho a pedir desculpas. Enfim, eu não vou mudar, talvez, a opinião delas, então, mas não me sigam. Eu não peço, eu não estou preocupado com o número de seguidores. Está preocupado em mandar tua mensagem. Não, exato. E de me expressar de uma forma sincera, não passo por nenhum personagem, e não estou pedindo, em nenhum momento eu fiz pedido de engajamento, não fiz campanha para comprar. Assim, não, tanto que eu tenho lá meus 30 e poucos mil, e eu acredito que são pessoas que gostam de me seguir. Senão, eu não estaria lá. E por que o jornalismo, cara? Por que tu escolheu o jornalismo? Da onde saiu isso? Porque no interior, onde tu te criou, tu via jornal. Como que era isso? A única explicação que tem é porque eu sempre tive facilidade de escrever.
é coisa da minha família, eu acho, principalmente da família da minha mãe. Tem tem tios, tem tias que se expressam muito bem, e eu imaginei, poxa, com esse talento, porque nas redações eu ia muito bem, né? Matemática era um problemaço. Depois física, nossa senhora. Química, credo em cruz. Mas na língua portuguesa eu gostava, sempre gostei, imaginei, poxa, eu posso trabalhar de repente com alguma coisa relacionada a isso. Me peguei trabalhando, por exemplo, em jornal. Na época, jornal era, né? E por isso eu fiz o vestibular. Na época, para jornalismo já. Eu passei na segunda tentativa, se não me engano. E aí as coisas foram acontecendo por acaso. Por acaso. Pois é, a tua história no começo na TV, eu acho, em Santa Maria, foi uma história por acaso, né? Por acaso. Porque a gente estava numa palestra da RBS, naqueles jornais do almoço que eles faziam no interior. E eu fui com um colega meu também, que estava no primeiro semestre de jornalismo. E aquela curiosidade de estudantes que estão começando e tal, e perguntaram, vem cá, por que é tão difícil trabalhar na RBS? Que era aquele negócio, trabalhar na RBS. E aí o gerente da emissora em Santa Maria, na época, né? Eu morava em Santa Maria, para quem não sabe, eu cursei o jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Ele respondeu, não é difícil, tanto que a gente está procurando 2 apresentadores. A gente está com falta de 2 apresentadores. Aí meio que ficou aquele negócio, e esse meu amigo me perguntou, vamos fazer o teste? Eu disse, não, tá de brincadeira. A gente está no primeiro semestre, quer fazer o teste para apresentar na TV. Daquele jeito. Mas é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes, de uma forma não tão pretensiosa, cases de grande sucesso estão por aí. Aí eu não vou fazer o teste, mas eu te levo lá. O Carlos Adalberto, que é a pessoa em questão, meu colega, ele era de São Gabriel. Logo, ele não conhecia tantas coisas em Santa Maria, eu me ofereci para levá-lo lá. E para dar roupa, porque ele não precisava de um casaco e uma gravata. E eu levei. Ele fez o teste, e eu estava esperando apenas, e na saída dele, a moça responsável me chamou, vai lá e faz também. Eu disse, não, tá de brincadeira, eu tô de bermuda, era um calor de sei lá quantos graus. Não, entra aí, ela disse, entra e faz o teste. Para não fazer a desfeita, eu entrei e fiz o teste, que era ler uma lauda, sei lá quantas linhas, talvez umas 10, 15 linhas, e uma semana depois me ligaram, convidando para trabalhar na emissora, e ele não foi selecionado. Ver o destino, totalmente por acaso. Destino traçado já por acaso. Eu acredito muito nisso. Mas de pessoas que fazem o bem, de que têm alguma intenção boa, as coisas vão acontecer, mais cedo ou mais tarde. Quando a gente entrar na pergunta que eu quero falar, nós vamos falar sobre isso. Cara, tu tá hoje num desafio grande, né, Glauco? Assim, não grande de profissão, mas grande de transformação para veículos, que tu nunca tinha trabalhado, que é a Rádio Mix, e a gerência da Multi-RS, é isso? Multi-RS, canal Multi-RS. Como é que tu ainda tem frio na barriga, cara? Claro, sem dúvida, sem dúvida. 53 anos de idade. Eu estava na fila do supermercado num domingo quando eu fui comprar carne para tentar fazer um churrasco. Tentar, porque o preço da carne é meio proibitivo. E eu sou pão duro. Nem tomar café. Exato. Minha esposa convida, vamos tomar um cafezinho? Se não, deixa para o final de semana. Mas assim, resumindo, eu estava na fila do super, comprei a carne que eu ia fazer o churrasco, tocou meu telefone. Era o Zé Pedro, então gerente da Mix e do canal Multi-RS, me perguntando, cara, tu tá em Porto Alegre? Eu disse, tô. Era época de veraneio, eu não tinha ido para a praia ainda, né? Cara, aconteceu o seguinte, o nosso apresentador, era o Inchausp, ele tá com um projeto e acabou de me avisar que não vai poder fazer a partir de amanhã o Jornal da Mix e eu tô precisando de gente, tu topa? Claro, eu estou num momento de transição, havia saído do SBT, estava prospectando, já havia acertado algumas coisas com o próprio Multi-RS, mas TV. E ele perguntou, faz o programa já a partir de amanhã, ou vamos tentar fazer uma experiência? Não lembro como é que ele falou. Disse, claro, sem dúvida. Desliguei o telefone, paguei a minha carne, cheguei em casa, fiz o churrasco, tomei uma cerveja e pensei, cara, eu acabei de dizer sim, só que nunca na vida eu fiz rádio. Tudo bem, eu sou jornalista, tenho 35 anos já, que é o meu tempo de experiência, mas rádio eu não fiz.
Puxa, o que eu fui responder agora, sem um diazinho de teste, sem nada? Mas vamos lá, né? Tem que valer para alguma coisa esses 35 anos. Outro dia me apresentei, acordei 4 e pouco da manhã, não dormi direito, e aí o friozinho na barriga eu acho que é extremamente salutar, que te dá um impulso. Aquela coisa que acha, não vou ter, vai ter sim. É só botar o peito e pé pé no acelerador. Exatamente. E aí, nesses anos todos, tu adquirisse muita experiência, o que tu levou para esse dia contigo, por exemplo? Primeiro lugar, humildade. Por quê? Entra num lugar diferente, num lugar desconhecido, num trabalho, tem que se inteirar das pessoas. E eu consigo olhar para as pessoas, cara, esse cara aqui, eu acho que eu tenho uma percepção assim, esse cara eu vou me dar bem. Esse cara eu vou... Tu sente feeling, a energia da pessoa. As pessoas que são mais humildes, que são mais dispostas a ajudar, e logo eu me encostei nesses aí. Eu não vou citar aqui, eu não vou deixar... Não é o caso. Até porque, consequentemente, eu deixaria meio que claro aqueles que não dá para confiar. Né? Mas sempre tem. Sempre tem. Na família, no trabalho, na política. O mundo é assim. É assim. E isso eu levei para a vida. Tentar me cercar dos bons, porque os maus, aí eles não vão conseguir te que é aquela história, vou te dizer assim, do caranguejo no balde, né? Tem o caranguejo que te ajuda a subir e espera o último da mão para te tirar, e tem o caranguejo que fica te puxando para baixo. Sempre puxando para baixo, exatamente. Então, esse é o ensinamento que eu levei. E a questão de ter o friozinho na barriga é o impulso que eu estava precisando para aquele dia. Poxa, bom, eu não estou familiarizado. O que eu vou fazer? Eu vou estudar. E isso também é uma coisa que eu trouxe, que assim, eu posso ter 35, pode ser 45, 55 anos, tenho que estudar. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou fazer uma entrevista com o Marcelo. Não interessa, eu tenho 35 anos de experiência, eu vou lá estudar. Mas o Marcelo eu conhecia, ele trabalhava comigo lá, ele estava junto com o Fernandão, me lembro que ele trabalhava fazendo as fotos, ou que ele fazia assessoria, enfim. Não, mas só um pouquinho, eu preciso saber mais. Eu vou atrás e vou estudar o Marcelo. E eu fiz. No dia anterior, eu estudei os assuntos, porque a gente tem um roteiro, estudei os assuntos que a gente ia abordar, de que forma eu poderia abordar, consultei quem eu deveria, gestores, para perguntar, isso eu posso? Isso eu não posso? É humildade. Humildade é uma coisa que tem que levar para o resto da vida. Diferentemente de chegar com salto alto, eu sou o Glauco Passa, vim na Globo, trabalhei vim na TV, tá. Aqui, amigo, é outra coisa. Eu já joguei na seleção. As pessoas, muitas vezes, esses jogadores, quando vão jogar no time menor, se dão mal. Por quê? Porque eles têm que abraçar o time como aquele que está começando agora. Sim. Mas como eu joguei na seleção, não precisa. Esse cara vai ser alijado automaticamente. Ô Glauco, e tem uma história que, assim, no que eu venho pesquisando, é a intergeracionalidade no mercado de trabalho. Como é a tua relação com os mais jovens e os mais jovens contigo dentro desse processo todo aí? Acabei de falar, inclusive, o celular eu botei no bolso agora porque ele fica pipocando mensagem, né? E a gente, na verdade, não desliga. E a grande maioria da redação, por exemplo, onde eu trabalho hoje, são pessoas que serviriam para ser meus filhos. Né? E eu digo isso brincando, porque eu tenho uma filha de 28 anos e tem gente lá, por exemplo, fazendo estágio com 22, 23. Nós temos profissionais trabalhando lá, formados já com 25, 26 anos. E eu acho extremamente salutar. E aqui eu faço a relação também com o time, que a gente consegue trocar muitas experiências. Eles têm algumas dúvidas que são básicas, postura, entonação. E eu tenho dúvidas que são fundamentais. Como é que vocês veem, por exemplo, este assunto aqui? Aí passo determinada pauta. Vocês conhecem quem é este cara aqui? Falando especificamente, o Manga ex-goleiro, que morreu agora. Vocês têm a noção de quem foi o Manga? Né? Essa troca de informações, ao mesmo tempo que eu preciso de ajuda muitas vezes para fazer um meet, para fazer, vou gravar um negócio para as redes sociais. Os caras vêm com uma ideia. Por que não faz aqui? Linguagem de vídeo. Em beta, como é que é? E a gente vai se acertando e vai trocando, inclusive, expressões. São coisas fundamentais para a convivência numa redação. E eles têm coisas que eu não vou ter, e eu bebo dessa fonte. E eu ajudo muito eles também. Agora, num time, não tem que ser assim?
Se a gente for, nós que vivemos do esporte, Poxa. né, acompanhamos o esporte durante muito tempo, uma equipe de futebol, e a gente vê, vou te trazer lá de 2006, que a gente viu ser formado, e o que está sendo formado hoje com o Roger, que vem esse tempo, cada peça na engrenagem tem que estar funcionando e ser merecedora de alcançar o... Exato. E eu vejo eles muitas vezes, e eu dou essa liberdade, porque como eu disse, eu sou muito descontraído, pode chamar de tio. O tio Glauco da redação, não tem problema. É porque, na verdade, não é tio. Para muitos, às vezes, a gente é pai. E eu não tenho problema nenhum de assumir esse papel, porque todo mundo sabe que vai ter o dia não, o cara saiu mal de casa, o cara está com problema, o cara tem uma conta logo ali, e a gente vai trabalhando todo esse aspecto. E isso é experiência. Isso a experiência te dá, do que tu conviveu com os mais velhos quando tu começou no jornalismo e tu tinha toda essa história, chegava que, não vou trabalhar, não estou afim, que a conta. Esse é o papel que o técnico desempenha muito bem também, e aqueles mais experientes do time conseguem fazer. Tu tem um filho novo, né? Eu tenho um filho de 14 anos também. Quer dizer, a diferença de 14, 28 para 14, 28 da minha filha, é bem considerável. E essa história do tio, quando tu é o pai Uber, como eu sou de vez em quando, como que é a relação com essa galera mais jovem, Glauco, dos filhos, amigos, e tu vê o que hoje, né, eu tenho uma filha de 16 anos, o que hoje a geração, como a gente estava falando, não tem compromisso com isso, não tem compromisso, mas tá ligado, é uma relação digital, mas ao mesmo tempo é uma galera que vive num mundo hoje, eu digo que até muitas vezes cruel na forma de ser, né, entre eles, né, Glauco? Como que é essa relação tua com o teu filho? Gera um estresse, muitas vezes. E aqui eu já vou adiantando que é o seguinte, toda relação ela tem direito ao estresse. Inclusive a relação de casamento, marido, mulher, ou de trabalho, qual de gênero for, sempre está sujeito a estresse. E esse estresse ajuda a construir a relação. O que acontece com meu filho? Eu procuro não ser aquele pai que diz o seguinte, na minha época eu sentava depois do almoço. Gente, época é época. Na minha época, o Chevette era o carrão. Hoje já não é mais. Então, as relações de pai e filhos também elas têm que mudar. Algumas coisas têm que permanecer. A questão de disciplina, a relação de respeito pai e filho, ok? Eu nunca bati nos meus filhos. Nunca. Nem vou bater. Imagina agora, ainda mais com 14 e 28. Fora de cogitação. Mas chamar atenção, ser às vezes mais incisivo, ser ríspido, eu acho que faz parte do processo. Tem que ter. Aquela história do a gente... São os valores universais, né? Respeito, honestidade... Inegociáveis. E muitas vezes, com eles, é diferente, porque para eles isso não faz parte do mundo deles. Isso, que a fronteira hoje ela é muito difícil de dimensionar, por exemplo, na visão deles, que eu posso na internet, por exemplo, que eu não posso. Esse horário eu posso, mas esse horário eu não posso. Essa semana é de prova. Então eu já digo para eles, esse horário não pode. Só que lá também tem a questão seguinte, e isso vai muito da construção de família. A minha esposa é muito mais exigente que eu. Talvez porque ela também esteja tratando com ele de uma forma direta por mais tempo. Resumindo isso, eu fico mais tempo fora de casa. Sim. E ela consegue, em determinado momento, atender ele mais próximo. Assim. Mas o controle, não pode ter alienação parental em relação ao uso da tecnologia, a sair, porque com 14 anos eles já saem. Né? Não é raro eu ter que levantar, e aí a função de pai... Eu nem durmo, pai né? de aplicativo, eu nem durmo. 4 horas da manhã, poxa, eu já nem sei se eu dormi ou se eu acordei. Fica no sofá, assim, ó. Pai, vem me buscar. Mas eu faço questão. Sim. Na grande maioria, eu faço questão de buscar, porque eu sei que é eu que estou buscando. Isso aí. Porque eles não vão estar no aplicativo, de repente, correndo algum risco de estar esperando, e eu não estou falando que o motorista vai ser desleal e tal. Não. Mas é para acompanhar de perto até para ver qual é o ambiente que eles estavam, qual é a saída que eles estão nesse momento, quem está por ali e os amigos que estão voltando. Junto, que geralmente é o carreto, né? Sim, tem uma galera. Não é um só. E é uma forma também, né, Glauco, da gente poder entender a linguagem deles no dia a dia, de como o que eles estão trazendo para essa relação eles com eles, e a gente está mais próximo. Né? Eu levo a Valentina no colégio, busco, levo
busco na noite. Os papos que acontecem. E eu só busco mulher, né, cara? Só sim. mulher. Então eu já tenho que ir com um olhar. Mas é bem isso. Tem uma questão que é muito importante, que é o tal do bullying, né? O bullying, a gente pode perceber. Na tua época tinha bullying, na minha tinha pra caramba. Tinha. O problema é que hoje atingiu, justamente por causa das redes sociais, um nível preocupante, tanto que, em muitos casos, vira um crime cibernético, né? Aliás, a polícia no Rio Grande do Sul criou agora, em questão de 2 dias, a delegacia especializada em crime cibernético. Só que nessa conversa dentro do carro já dá para perceber, o nível de linguagem, o nível de brincadeira com um colega tal está passando do limite. Aí diz, aí eu já chamo a atenção, vocês têm que cuidar, é o seguinte, brincadeira, tá, é salutar, a gente sempre fez e tal, só que não pode extrapolar. Vocês já viram que ela é colega de vocês? E depois pode virar o feitiço contra o feiticeiro. Quem é que diz que não estão falando mal de vocês? Então segura lá. E outra, nada de ir para redes sociais. Eu já deixo bem claro isso. E esse momento de convivência, às vezes para buscar ou para levar na festa, é o principal momento. Que é onde junta todo mundo. Isso aí. E são poucos esses momentos. E é o momento que tu consegue acessar eles, né? Que eles estão na distração. Isso. Cara, a gente tem aí 8 minutos ainda aqui e quero te trazer um questionamento, como tu é um cara tá no geral, um cara ligado, trouxe a questão do tapa que tu tomou na cara da tua mãe, que é todo mundo corre o risco de envelhecer e teus pais envelhecendo, enfim. 2030, Glauco, cerca de 40% da população brasileira deverá ter entre 40 e 60 anos. Tá? A gente está envelhecendo pra caramba, o Brasil vai ser o 5º país mais velho do mundo, Porto Alegre já é a cidade, né, que tem o maior número de idosos. Como é que tu, como jornalista e como repórter, com a experiência que tu tem com a tua mãe, o que tu vê, o que tu acha que a gente precisa pensar como sociedade para esse envelhecer saudável da comunidade? Claro que tu tem a galera que tem condição de envelhecer super bem, mas tu tem aqui embaixo muita gente que necessita de muitas coisas e que a cidade não está preparada. Como é que tu vê isso como na tua profissão, no teu dia a dia, e o que tu acha que a gente poderia ter aí? Bom, assim, da forma prática, inclusive eu já dei essas sugestões lá, nós, enquanto meio de comunicação, mídia, eu acho que a gente tem que investir cada vez mais em informação relativa à terceira idade. O que significa isso? Não é apenas cobrar do poder público. Por que não tem acessibilidade? Por que não tem mais programações para a terceira idade? Por que a saúde não tem um atendimento que deveria ter para atender pessoas que estão numa idade mais avançada? Aquelas doenças de quem está na fila, e fila é um absurdo para qualquer pessoa, mas pessoas com idade estarem na fila para esperar um atendimento, para esperar, de repente, uma coisa básica, um exame, é um absurdo. Mas, além de fazer essas cobranças ao poder público, é dar informações para aumentar essa qualidade de vida. Quais sejam? Prevenção, né? A própria atividade física, que está dentro do escopo de prevenção, e tentar desmistificar que a velhice é o fim da vida. A velhice, muitas vezes, é o começo de uma nova vida para quem tem condições de aproveitar os netos, condições de aproveitar programações, de fazer a sua atividade física, de saborear aquele almoço e aquela janta que hoje, por exemplo, eu confesso ainda não tenho, que a gente está sempre comendo e olhando no relógio. É tentar investir em assuntos que deem mais qualidade de vida. Isso eu acho que é muito importante fazer. O Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado da nação a diminuir de tamanho que diz respeito à população. Justamente por quê? Porque a natalidade vai diminuir e o índice de pessoas com mais idade vai aumentar, como você próprio mencionou. Temos referenciais? Temos. Pega aqui do lado os vários exemplos bons que o Uruguai nos dá. Exatamente. Mas se quer ir mais longe, na Europa existem conceitos muito bem definidos que a gente pode copiar dentro das possibilidades. O Japão nem se fala. A gente que esteve no Japão, e eu estive 2 vezes com o Inter. Tu foi no Mundial de 2006? Eu fui na Copa Suruga também. Bom, eu fiquei maravilhado com o respeito que se tem pelo idoso. Mas tu sabe que no Japão está acontecendo um movimento que é o seguinte, os idosos
estão querendo ficar presos porque tem tudo de bom e de melhor do que eles estarem sofrendo fora. Preconceito, falta de alimentação, falta de um monte de situação que eles estão provocando para ser presos, para ficar na... Mas isso se dá em consequência da mudança dos tempos. Historicamente, culturalmente, o respeito do japonês pelo idoso, ele é enorme, ele é imenso. Dos orientais, né? Dos orientais. É que eu não tive uma convivência mais próxima, assim. O que aconteceu é que, assim, várias coisas mudaram com o tempo, né? O dinheiro que o idoso japonês tinha de aposentadoria, ele já não consegue mais consumir o que ele consumia. A gente vai entrar numa discussão... Tu imagina aqui, que não é claro. Mas isso não significa que eles perderam o respeito. O que perdeu foi o poder aquisitivo, e isso está dentro de uma discussão, eu repito aqui, seria muito mais ampla. Mas o respeito é coisa cultural. E culturalmente aqui a gente tende a achar que o velho é um problema, é um estorvo. E, na verdade, eu fui criado com as pessoas idosas como os mestres, como os sábios, onde a gente buscava conhecimento. Eu acho que isso aqui facilitou com que a gente começasse a deixar os idosos e os mestres como os grandes mestres sábios, né? Glauco, nós vamos bater um bate-bola aqui. O que é... Como tu vê a espiritualidade na tua vida, cara? Algo fundamental, cada um tem a sua. Eu tenho vários deuses. Como assim? É que eu tenho algo que eu me apego, eu rezo, eu vou ao centro espírita. Contradições, eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, porque o Deus, para mim, ele não mora ali. São só locais para eu ficar introspectivo, ficar mais na minha e poder pensar um pouco mais no futuro. Tu farias algo de diferente na tua vida? Não faria. Assim, arrependimento é uma coisa. Mudar curso, dizer assim, o arrependimento faz parte da construção também de cada um. Arrepender é um ato que é intrínseco ao ser humano. Um desejo, seja pessoal, seja universal, seja para o mundo, tens algum? Envelhecer com a ideia que eu tenho hoje é ser daqui a 10, 15 anos o Glauco que eu penso ser hoje. Aquele que vai ter muita coisa para aproveitar pela frente. Tomara que eu consiga. E para segurar essa ansiedade toda aí... Faz parte. Cada dia a gente está mais ansioso. E cada dia tem que ter mais artifícios para ser menos ansioso. Uma inspiração, Glauco? Boa pergunta. Eu tenho uma inspiração, parece bobagem, assim, mas é meu pai. A inspiração ela tem que ser pelo lado bom e pelo lado ruim. Eu tive várias coisas ruins que eu não quero copiar dele. Mas a inspiração, na minha opinião, se tira o quanto de bom tem e consegue observar, poxa, ele não precisava ter feito isso e eu não vou fazer. E aí tu aprende com os erros. Exatamente. E tenta minimizar isso com o teu próprio filho, por exemplo. Eu pensei muito para dizer, porque, poxa, eu briguei muito com ele. Ele morreu precocemente, aos 52 anos, de um problema cardíaco, que eu sei que eu tenho e vários parentes têm, e eu me cuido muito para não acentuar, mas não precisava, né? E ele, ao mesmo tempo, eu acho que era uma pessoa muito boa. Só ele não conseguia manifestar isso. Isso é muito legal, é difícil trazer isso. É difícil a gente trazer um exemplo como esse, uma inspiração como essa, muito bem. Cara, agora olhando para aquela câmera lá, ó, tu vai dizer para a galera que está nos assistindo uma frase, um pensamento, uma mensagem, cara, sobre tudo que a gente falou e o que tu pensa da vida aí. Entra dia e sai dia, eu penso naquela frase do Arrigo Sacchi, o italiano. O futebol é a coisa menos importante, é a coisa mais importante entre as menos importantes, tá? Tem gente que troca, futebol é a menos importante entre as... Não, futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Por quê? Porque eu vejo divisão, eu vejo briga, eu vejo amizades se tornarem inimizades por causa do futebol. É para tanto? Não. Cara, obrigado. Passou o frio na barriga, foi um papo legal. Muito bom, muito obrigado. Até o próximo Inspiração 50 Mais.